Muitas propostas e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei, porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar, geração forte tem que suportar. Da minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar, sou sua flecha, pode me lançar. Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muita proposta e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei. Por quê? Porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar, geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança não, por um momento de A paz do Senhor, estamos chegando mais uma vez com o programa Bolsa de Mulher até você. Queremos já te agradecer por estar nos acompanhando. Hoje estamos aqui com a minha companheira, irmã Felícia. Isso aí. E temos uma convidada muito especial aqui hoje no programa. Esse mês de agosto, né, nós trouxemos assuntos relacionados aos temas do momento, principalmente quem é mais ligado na questão das cores, né? Todo mundo sabe que o Ministério da Saúde usa algumas cores alusivas, alguns meses, talvez o mais conhecido hoje seja o Outubro Rosa, né, que é Verdade. bastante falado, mas praticamente todo mês existe aí alguma campanha para enfatizar algum assunto importante, para conscientizar as pessoas, enfim. E agosto, nós já falamos num dos programas, se você voltar aí nos programas anteriores vão ver, que a gente falou sobre o agosto lilás, que é a violência contra a mulher, né? Então a gente falou sobre toda essa questão, enfim. Nós fizemos um programa referente ao Dia dos Pais, falamos sobre filhos. E hoje nós vamos falar também um assunto muito importante que vai interessar muita mãezinha, futura mãezinha que nos acompanha, que ainda dentro do agosto existe o agosto dourado, que é alusivo à amamentação, né? A importância, conscientizar as mães, as famílias da importância da amamentação, os benefícios que isso traz tanto para a criança quanto para a mãe. Então hoje a gente com muita alegria está recebendo aqui a nutricionista Débora Jacobos. Ela é uma bênção, é uma profissional que já está há alguns anos, daqui a pouco ela vai se apresentar aqui melhor na profissão dela. Então hoje a gente vai ter um bate-papo aí muito interessante sobre amamentação. Então pode começar, Débora, te apresentando para nós. Então, primeiramente, cumprimentar todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo, né? Então, eu sou a Débora Jacobos, como a Josi falou, sou nutricionista já há quase 7 anos. Não parece, né, Josi? Pois é, parece que foi A ontem. Josi me conhece há mais tempo, enfim, já há 7 anos. E ao longo desses 7 anos eu já fiz muita coisa dentro da nutrição. Inclusive, trabalhei muito tempo com a parte de nutrição materno-infantil. Hoje ainda trabalho atendendo algumas escolas. Mas hoje as gurias me convidaram para falar sobre aleitamento materno, um tema que tem muito meu coração e espero agregar aí a quem já é mamãe, quem pretende ser, enfim. É verdade. Que benção. E esse é um assunto muito interessante. E um pouquinho antes aqui de começar, a gente conversava sobre como falta orientação. E eu, como profissional da saúde, que acabo pegando muitas dúvidas em sala de vacina, principalmente as mães às vezes chegam para fazer o teste do pezinho. E é ali os primeiros dias, os primeiros contatos que ela tá com o bebê. E existe muita dúvida aí, muito mito, e muito pode, não pode, tá certo, não tá na amamentação. E aí, como profissional, eu digo que a orientação, a informação é a chave, talvez. E como mãe, eu tive certeza. Por causa que eu detectei algo assim, como é importante a informação antes, tu se preparar antes. Às vezes a gente pensa assim, não,
O bebê já vai nascer, vai saber mamar, é instintivo, a gente pensa que é, né? Na verdade, não é bem assim. A amamentação, ela tem os desafios que acompanham ela. E eu amei amamentar, mas enfrentei alguns desafios bem complicados, assim. Graças a Deus, consegui ter uma amamentação até 2 anos e 9 meses. O Matias mamou bastante. E eu consegui, mas assim, eu poderia ter me preparado muito melhor. Então, a nossa ideia de te trazer aqui hoje, Débora, foi justamente para te trazer os pontos principais, assim, para nós. Se tu concorda, se tu acha que a informação, ela realmente é algo que, de fato, pode mudar ou não o curso dessa mãe e desse bebê. E o que tu traria, assim, Vamos partir pelo princípio. Qual o preparo que tu indicaria para essas mães que ou talvez estão grávidas, estão pensando já em ter filho? Eu acredito que quando a gente fala de amamentação, a gente fala de gestação junto, né? E quando a gente fala de gestação, a gente pensa que o ideal seria que essa mãe já estivesse acompanhando pelo menos 1 ano antes, né? Ele se preparando, enfim, se planejando. A gente sabe que muitas vezes não dá tempo, acontece no susto, enfim. Então, é muito importante que, se essa gestante tiver a possibilidade de buscar um profissional da confiança dela, ou então que ela encontre dentro da UBS que ela vai ser atendida um profissional que ela confie, para que ela comece a conversar sobre isso, né? E entender melhor como que funciona a amamentação. Porque a gente tem muita opinião. A gente tem opinião de vó, de mãe, de bisavó, de vizinha, de tia, de professora da escola. E quem que tá certo? Né? E dentro da própria internet a gente tem muita informação também, e às vezes muita informação que não tá tão correta. Então, sempre buscar... o próprio Ministério da Saúde, ele tem um material muito bom que chama o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Então, é um material que vocês encontram gratuitamente, só digitar ali no buscador que vai aparecer, ele vai trazer tudo sobre amamentação, como é que funciona, mas eu diria que primeiramente para essa mãe entender, né, assim como tu falou, Josi, que teve alguns percalços, né, que não vai ser um processo fácil. É ruim a gente falar isso, né, que não vai ser um processo fácil. Mas a gente não pode falar que vai ser algo perfeito e ela se frustrar lá na frente, principalmente num período tão delicado que é o puerpério. Então, assim, ela tem que entender que vai sim encontrar ali algumas dificuldades pelo caminho, mas que no final dá tudo certo. Então, o ideal seria que todo mundo tivesse acesso a uma consultoria de amamentação para entender como é que vai ser a pega, né? Se for um parto natural, um parto normal, existe ali a possibilidade de se ter a golden hour, né? Que é a primeira hora ali de contato pele a pele com a mãe, que isso já vai começar a estimular a amamentação, que ela seja bem orientada num hospital, de como vai ser essa pega. Eu lembro que quando eu estagiei e trabalhei aqui no Hospital de Alvorada, a gente tinha as fonos que iam lá, davam orientação, né? Porque muitas mães, principalmente na hora da pega do seio, né? Muitas mães vão com o movimento da tesoura. E o movimento da tesoura, ele acaba estreitando os dutos, né? Então vai dificultar a amamentação. A pega se faz... com a mão em C, para te pegar o teu seio, a posição da boca da criança, porque dependendo da posição da boca dela, ela não vai conseguir mamar, fazer toda aquela mamada do leite, do início, do meio e do final da mamada, que são leites diferentes. No início, o leite, ele tá mais clarinho, mais ralinho, que é um leite rico em água para matar a sede da criança. Mas pro final da mamada, e aí que mora o problema, porque muitas mães acabam amamentando muito rápido. Então a criança não pega a parte com mais gordura, que é a parte que sacia ela. Por isso que a gente vê muitas mães falando, mas ele mama, sei lá, 15 minutos e logo depois tá com fome, porque ele não teve ali todos os nutrientes do leite para deixar ele bem saciado. E o principal ponto que a gente fala, né, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. E depois, e isso vai linkar muito com o assunto que a gente vai falar depois, porque se a gente faz um aleitamento materno de forma errada, né, antes dos 6 meses, introduz outras coisas, aquela criança ela já vai ser induzida a não respeitar mais os sinais de fome e saciedade. Porque quando ela mama no peito com a pega correta, ela sabe quando ela tem que parar. E no momento que a gente introduz um aleitamento artificial de forma errada, de uma forma não tão orientada, a gente começa a tirar esses sinais de fome e saciedade dela. E isso vai refletir ao longo da vida. Interessante. Olha só.
Vai refletir ao longo da vida, veja só. E a questão da importância, assim, qual é o benefício? Talvez tem mães que acham que amamentar é só alimentar, só tá alimentando. A questão da amamentação, a gente fala que, principalmente para reduzir questões de doenças, né, infecções, porque principalmente o leite lá do início, lá o colostro dos primeiros dias, ele é rico em imunoglobulinas. O que é isso, né? Pra gente falar mais grosso modo, seriam como se fosse vacina. É uma vacina natural que a criança recebe, que a mãe tá passando anticorpos. E isso, por mais que as nossas fórmulas, né, os leites NAN, Nestogen, Aptamil da vida, falar mais assim a linguagem, né? As fórmulas, elas sejam muito boas e muito avançadas, isso nenhuma tecnologia conseguiu reproduzir. Então, aquela criança que ela é amamentada, ela tem menos sucessão até essas infecções respiratórias, né? Essas coisas que quando a criança vai lá para a escolinha acaba tendo bastante, né? É muito interessante também que se a criança está doente, isso é uma coisa assim, que só Deus mesmo poderia ter feito, né? O corpo vai reconhecer e ele vai produzir um leite específico para aquilo que a criança tem no momento. Então, para ajudar no tratamento. É uma coisa assim muito perfeita mesmo, né? Deus, né? Que faz tudo Eu já ouvi falar que dependendo até a coloração do leite fica um pouco diferente, né? Sim. Por conta dessa adaptação. Eu acho muito interessante. Ele vai se adaptando, assim, justamente por isso. E pra mãe tem algum benefício? Pra mãe tem muitos benefícios, né? Acho que o principal, que muitas estão preocupadas depois da gestação, é a perda de peso, porque a taxa metabólica basal, o que é a taxa metabólica basal? É o que o nosso corpo gasta para se manter deitado respirando. Ela aumenta muito, porque tu tá produzindo leite, tu é uma fábrica de leite, então teu corpo gasta mais energia. Então, tu, consequentemente, se tu fizer uma amamentação correta, tu vai perder aquele peso que tu ganhou na gestação. E também, a gente já sabe que existe redução do risco de câncer, principalmente de mama, por conta da amamentação. Tá? Então, ali a cada 6 meses de mama, a gente vai ter uma porcentagem que reduz da chance de câncer de mama. Eu vivi isso na pele. Eu amei amamentar e eu amei perder peso amamentando. Porque eu tive um problema sério que eu ganhei muito peso durante a gestação. Teve todo o contexto, era pandemia. Sim. Eu fui pra home office, ficava em casa ansiosa, ociosa mesmo, trabalhando. E me descontrolei comendo, né? Meu Deus, socorro Deus. E comia muito. E aí eu pensei, não, meu obstetra falou, ele disse, olha, é difícil tu conseguir perder o peso que tu ganhou, assim, todo ele não, enfim, mas... E a amamentação me ajudou muito. E desde lá, o meu peso já, assim, vem... Foi tipo assim, um empurrão. Eu já tava um pouco acima do peso antes de engravidar. Então foi um empurrão pra mim conseguir me manter mais abaixo, né? Graças a Deus. É uma benção amamentar. E eu acho também que a gente falar benefícios a nível de sociedade também, né? A amamentação, como ela vai reduzir questões de doenças que aquela criança vai ter, também vai reduzir gastos em saúde pública, vai reduzir a lotação em hospitais, que a gente sabe que no inverno, principalmente na rede pública, a rede privada não foge muito hoje em dia, né? Mas principalmente na rede pública, que a gente tem poucas opções em Porto Alegre e região, já vai diminuir isso, né? E o fator econômico para a família, né? Nossa, eu não sei quanto está custando uma lata de fórmula, enfim. Barato não é, com certeza. Então, acaba que isso também é um dos motivos que deveria ser mais incentivado, né? Fora que assim, né? Se tu vai sair com teu bebê, vai pra algum lugar. Aí tu tem que pensar numa térmicazinha pra levar uma aguinha quentinha, uma outra com uma aguinha fria pra te misturar, porque dependendo do lugar não vai ter um micro-ondas ou um fogão pra te esquentar. Aí tu tem que levar a fórmula, tu tem que levar a mamadeira, depois tu tem que lavar a mamadeira. Amamentando não tem hora nem lugar, tá pronto na temperatura ideal, não tem ruim pra amamentar. Então é muito benefício que tem, né? Débora, outra pergunta assim que talvez algumas mães tenham dúvida, a questão do tempo da criança mamar, a duração da mamada, se existe um tempo mais ou menos. Em torno de 40 minutos. É bastante. É bastante tempo. E a gente vê que normalmente só põe ali e tira. Ai, não tá mamando. E aí começa aquele ciclo que a criança fica com fome, começa a chorar, e começa as madrugadas, enfim. É que na verdade a gente, na vida acelerada que a gente leva, às vezes a mãe pode dizer que não tem essa paciência. Não tem.
E a maternidade, ela vem justamente para nos desacelerar, né? E aprender que não é no nosso tempo as coisas, é no tempo do bebê. Sim, E o intervalo entre as mamadas, então, ele pode estar relacionado ao tempo que a criança ficou mamando, né? E meio que a criança determina, assim, né? Quando ela vai sentir fome de novo. Então, se ela conseguir mamar, ela vai conseguir consumir todos aqueles nutrientes ali, o leite do início, que vai ter mais água para matar a sede, e o leite mais gordinho do final para matar a fome, então ela vai ficar um pouco mais de tempo sem fome, mas se ela pegar só aquele leite do início, não vai, né? Ela vai ficar com fome mais rápido. E aí é realmente a criança que vai determinar, e aí as mães que sabem quando que a criança chora de fome, enfim. Eu tive meus desafios com a amamentação, né? Já comentei aqui que um dos erros, digamos assim, que eu cometi. Mas, enfim, o Matias precisou ficar na UTI, né, quando ele nasceu. E eu dei a chupeta pra ele. Eu sabia, né, eu tinha essa informação de que poderia fazer a confusão do bico. Mas sabe quando naquele momento, tu quer resolver um problema sem pensar que tu vai estar criando outro problema? Foi mais ou menos por aí. E eu dei pra ele o bico e ele fez a confusão da pega. Mas eu insisti e tive muita dor por um momento, porque a pega errada E isso, assim, o que aconteceu? Eu sabia meio que o básico sobre a amamentação. Quando o desafio chegou, eu fui me informar. Daí eu fui atrás. Era pandemia, dei uma olhada sobre consultoras de amamentação, era difícil o atendimento por conta de pandemia, enfim. O que eu pensei? Eu vou olhar na internet. A gente sabe que nem tudo que tem na internet dá pra aproveitar, né? Tem informações e outras, mas eu ia pegando aquilo que eu achava que iria me ajudar e foi muito bom pra mim, porque realmente, assim, me ajudou bastante a ter alguns posicionamentos. Então eu insisti, comecei a ajustar algumas coisas na pega dele e persisti mesmo com dor. E uma coisa que eu aprendi ali, que marcou assim, a amamentação correta, ela não é dolorida. Se tá com dor, tem algo errado. E isso, às vezes, tem mãe que tu vê assim que tá dando mamar e elas estão ali sofrendo, então é porque tem algo errado. E aí, tem alguma dica que tu dá, assim, pra mãe na questão da pega? O que ela observar, se tá errado, se não tá? Como tu falou, assim, na internet, tu conseguiu absorver a parte boa, né? Então, assim, é importante procurar realmente conteúdos de boa qualidade que vão mostrar como que tu vai pegar o seio, né? Que tu vai pegar o seio em C, como que tem que ficar a boquinha da criança, que a boquinha tem que ficar um pouco pra fora, né? E olhar essas imagens e ver se tá conseguindo reproduzir em casa, né? Hoje, a gente tem a possibilidade de consultora de amamentação presencial, online. Tem alguns cursos ali sobre amamentação que não vão ter valores muito exorbitantes, né? Mas tem muito conteúdo de qualidade de forma gratuita. Então, assim, a gente filtrar. Eu não sei como é que funciona na rede pública, eu até gostaria de te perguntar se, assim, na UBS tem esse acolhimento, as puérperas, se elas podem tirar dúvidas. Acho que é interessante, assim, para o pessoal saber se eles podem buscar nesses locais também um apoio, uma orientação. Com certeza. A gente não vai ter, talvez, uma fono, algo um pouco mais especializado, mas a equipe, de forma geral, é preparada para ajudar essas mães que estão na dúvida. Eu, particularmente, eu costumo, quando eu pegava aquele primeiro atendimento, que normalmente é o teste do pezinho, que criança ali com 3 a 5 dias de vida tá indo na unidade, eu já costumava perguntar pra mãe, porque às vezes nem todas chegam com coragem de dizer que estão com alguma dificuldade. Daí eu já perguntava: como é que tá sendo a amamentação? Tá conseguindo amamentar? Às vezes eu perguntava do umbiguinho, que elas têm muito medo de limpar o coto, enfim. Eu tô com um pouquinho de dificuldade, eu tô com dor. Eu procurava já ali mesmo ajudar, orientar, ou passava pra enfermeira a situação, assim, sempre vai ter algum profissional que vai conseguir dar uma orientada, né? E eu acho que o importante é, assim, não ficar com dúvida. A gente às vezes fica, mas será que vão poder me ajudar no posto? Será? Vai, pergunta, pede pra alguém, né? Eu gostaria só de uma orientação. Então, eu acredito que toda unidade de saúde vai ter alguém ali disponível pra ajudar. E não achar que é frescura. Não. Não ficar com vergonha, porque aí a gente vai ouvir daqui a pouco de alguém mais velho, isso aí é frescura. Eu amamentei 10 e doeu e foi assim. Né? Bota um pano na boca, eu já ouvi isso. Eu amarro uma fraldinha aqui e fico mordendo. Não
não é pra ser assim. E já te aproveitando também, Josi, tu que teve a experiência de estar na NEL, né? O bebê ir pra NEL é um dos fatores que mais dificultam a amamentação. Porque eles vão ficar um pouquinho mais longe ali, né? Vai ter daqui a pouco o uso de uma sondinha, né? Que vai ser uma via alternativa de alimentação. Ou então o uso do copinho, né? Dificilmente a gente vai ter um hospital com mamadeira, né? Principalmente um hospital que seria certificado como amigo da criança, que é uma certificação que incentiva o aleitamento materno. Então o hospital não vai ter bico, o hospital não vai ter mamadeira, né? Então, como é que foi essa tua experiência também, assim, pra relatar? Justamente foi no hospital amigo da criança que o Matias nasceu. E assim, uma das coisas que primeiro de cara eu vi que eu ia ter dificuldade na questão da amamentação foi porque ele usou sonda, ele tinha taquipneia, então ele né, respirava rápido assim, então ele foi pra sonda e eu entendi, bem provável que ele passou a noite no quarto comigo, durante a noite ele mamou. No outro dia de manhã ele foi pra NEL, foi pra sonda e aí a gente já não teve, ele não vinha no meu colo e eu pensei, bom, provavelmente eu não vou conseguir amamentar. E era algo que eu sonhava em amamentar. Como uma boa crente, eu orei por isso, mas eu também estimulei. O que eu fazia? Era difícil pra mim, porque enquanto eu tava lá, eu queria ficar do lado dele, na incubadora, ele tava ali. E assim, ele tinha necessidade da sucção, o bebê tem, né? Como eles não davam bico artificial, uma das técnicas, eu disse assim, não tem problema se tu botar uma luva e ficar com o dedinho na boca dele pra ele se acalmar, porque ele chorava bastante, porque ele queria sugar, ele tava recebendo leitinho, mas pela sonda. Então eu ficava ali de pé com o dedo pra acalmar ele, e eu sabia que no momento que eu saísse, elas não iam poder fazer o que eu tava fazendo, porque elas tinham outro foco ali, né? Cuidar deles, enfim, mas não ficar dando o dedo pra eles. E às vezes eu ia chorando pro banco de leite, querendo estar lá com ele, mas eu ia e eu tirava, eu estimulava primeiro para ele receber o meu leite pela sonda. Tinha ali já prescrito, a médica tinha deixado um NAN, não lembro se era NAN, mas se precisasse, né? Mas eu sabia do benefício do leite, então eu insisti e eu ia para lá, eu estimulava com a ordenha, né, artificial, e eu ia tirando leite, ele ia recebendo meu leite pela sondinha. Mas durante aquele processo, por conta de todo o estresse, assim, que eu passei, enfim, eu percebi que estava diminuindo muito a produção do leite. Daí um dia, Deus usou uma técnica lá, abençoada, que ela me disse assim, essa criança tá precisando de colo, mãe. Do nada, ela veio assim na incubadora, abriu a incubadora e botou o Matias no meu colo. Ele de sonda e tudo, ela, deixa ele te cheirar. E eu tava de aventalzinho, ela tirou e colocou ele assim. E na hora que o Matias se encostou em mim, aí a gente vê como Deus é perfeito. Deu o estímulo. E quando eu vi, eu tava toda molhada, o leite assim, ó, brotou de mim e eu me emocionei na hora. Foi muito emocionante, porque eu vi assim o quanto o contato, o cheirinho dele em mim, automaticamente os hormônios se manifestaram e brotou leite assim em mim. E ela disse, tá bom, mãe, agora ele vai se acalmar e tu vai lá pro banco de leite tirar leite. E dali começou a fluir mais, sabe? Então, foram 8 dias na UTI e durante esse período eu tirava o leite e quando ele foi pra casa, o que eu fiz? Dei o bico por causa que por conta de dar o dedo pra ele, eu pensei, bom, ele vai se acalmar mais com o bico, enfim, aquela compensação, sabe? Ai, sofreu na NEL, eu não quero que sofra em casa. Foi um erro, mas eu consegui daí manter a amamentação com a dificuldade por conta do bico, mas foi assim, então, foi uma experiência difícil, mas eu entendo que alguns posicionamentos meus ali foram determinantes. Se eu tivesse, não vou tirar, vou ficar com ele aqui, quem sabe eu teria perdido de amamentar, porque o segredo, né, é o estímulo, né? Exato. Quanto mais estimula, mais o leite. O peito não é estoque, né? O peito é fábrica. Então, se não estimula, não tem leite. Então, se a criança mamar pouco, não vai ter produção. Então, ela tem que mamar, né? Se a criança fica na NEL, o importante é que o hospital faça um incentivo, né? Hospitais que tem banco de leite vão ter mais esse incentivo, assim, pra justamente não parar. Porque se ele tivesse ficado na NEL, tu não tivesse estimulado, é bem provável que as chances de tu conseguir amamentar tenham reduzido muito. Porque esse fato é muito usada essa técnica da luvinha, né? Nos hospitais que são amigos da criança, justamente por não poder utilizar mamadeira. O que seria o ideal de orientação para criança que foi para casa, que estava na NEL, que não tá pegando? Até fazer a pega, utilizar a amamentação em copinho.
que é como é feito no hospital, que pega um copinho, existe alguns copinhos próprios, ou pode ser um copinho pequeno em casa mesmo, de 50 ml, e vai oferecendo para a criança. É muito engraçado de ver, porque a criança faz o mesmo movimento de um gatinho com a língua tomando. Ela não vai beber, ela vai pegar o leite com a língua e vai tomar. E isso não vai... a amamentação no copinho acaba reduzindo a questão de confusão, mas quando a gente fala de mamadeira, de bico, né, de chupeta, acaba aumentando sim o risco de confusão, porque para a criança mamar no peito, ela precisa de força. E para mamar na mamadeira, ela não precisa de força. Então, o que ele vai achar melhor? Não, eu vou ficar aqui onde eu não preciso fazer força, de boa, do que ali no peito que ele precisa fazer força para fazer aquela sucção. E detalhe, ainda tem gente que aumenta o furinho da Que mamadeira, aumenta o furinho da mamadeira. Que se porventura a criança tiver que tomar mamadeira, ela tem a indicação do furinho ali, não é por coincidência, é porque é o fluxo. É seguro. Exatamente, seguro para criança. Tem gente que vai lá e aumenta mais um buraquinho. E aí aumenta o risco de engasgo, Exato. né? Então, E como é que foi a tua experiência, irmã Felícia? Conta pra nós. Amamentou 2. Eu amamentei 2, né? O meu filho mais velho, o Rodrigo, eu amamentei ele até 1 ano e 9 meses, né? E eu morava no interior de São Paulo, não tinha família, não tinha mãe, não tinha ninguém por perto, né? E Deus me abençoou que eu tive um obstetra, né, e um pediatra assim maravilhosos. O próprio obstetra, ele me deu todas as orientações, inclusive com relação à minha roupa íntima, meus cuidados até com, né, o sutiã, que tipo de sutiã eu tinha que usar, aumentando os tamanhos, né, por causa que é claro que o seio vai aumentar bastante, como eu deveria fazer toda a higienização do seio, né? Tudo isso eu tive bastante instrução com relação a isso, né? Os cuidados com a alimentação, depois, né? A doutora pode falar também o que é mito, o que é verdade, né? Mas naquela época ele me deu todas as orientações, olha, evita esse tipo de alimento, porque tudo que tu ingere, a criança vai ingerir, em pequena proporção, claro, pelo tamanho dela, mas ela vai ingerir, isso pode ela ter cólicas mais adiante, enfim. Né? A Carol foi a mesma coisa. A Carol, eu amamentei até 2 anos e 4 meses. Foi tranquilo, né? Para eles, quando eu tive que, né, eles deixar de amamentar, né? Mas eu sempre fui instruída que além de ser o nutriente principal para eles e a perda de peso, é aquele contato com a criança. É aquele vínculo da criança ser pele com pele, né? Então aquele vínculo, e normalmente a mãe fica olhando para a criança e faz carinho, e fica com ela, aquele olhar da mãe para a criança. É surreal. Aí depois, conforme ela vai crescendo, né, ela já começa, ela mama, daqui a pouco ela para de mamar e ri para ti, porque ela vai com os meses, né, ela vai rindo, daqui a pouco ela morde também, a mãe tem que ser... Acontece, é a raro. mãe começa a vir os tem dentinhos. que ter, começa a vir os dentinhos, porque imagina 1 ano e 9 meses, ela tem 2 anos e 4, né, vem os dentinhos, aí tem aquela mordida, né, e aí tu vai dando um jeitinho para ela parar de morder, enfim. Mas eu acredito que a amamentação, além do nutriente, essa questão de estar o filho colado na mãe, né? Isso para mim é uma experiência maravilhosa. E mesmo que, claro que eu tive aquele momento, no caso do Rodrigo, né? Da Carol não acontecia, mas do Rodrigo sim, que eu tive rachaduras, né, sangrava, e eu ficava assim, Jesus, tenha misericórdia, às vezes ela dando de mamar e a lágrima escorrendo, né, porque até conforme eles vão crescendo, aquele sugar deles, né, que eles vão sugando, se torna mais forte, né, e então assim, era ele mamando e a lágrima vindo, né, mas eu, para mim, particularmente, mãe, não tem experiência mais linda que essa. Mas é claro, né? Eu acho que também tem aquelas mães que infelizmente não conseguem amamentar, né? E muitas vezes se culpam, né? Ou porque não se alimentaram bem, não sabem o que aconteceu, enfim. Mas eu acho que mesmo que você vá ter que introduzir a mamadeira, mas mesmo assim aquela criança vai estar no teu colo, né? Você vai estar olhando para ela, vai estar conversando com ela, e ela vai crescendo daqui a pouquinho. Nós, mães
que servimos a Deus, vamos cantando, vamos contando historinha da Bíblia, não está entendendo nada, né? Mas eu acho que só aquilo, né, de você estar abençoando aquela criança também no momento da amamentação, para mim é bênção. Só quem já passou por esse momento, essa experiência, para mim não tem outra, né? Deus é perfeito em tudo. E aí eu queria te perguntar, existem situações assim que as pessoas falam, não come isso, não come aquilo, vai passar para a criança, a cólica vai piorar, ou depois que nasce a mesma coisa. Tem coisas que é coisa assim que não são mitos, que não são reais, ou o não tomar nada com gás tipo refrigerante, não comer comida apimentada, não comer comida muito forte. Isso pode realmente ocasionar as cólicas serem mais fortes na criança, não? Tem coisa que é conversa, tipo a gente estava conversando, gente, a Josi disse que até não sabia, né? Mas isso eu ouvi lá da gestação do meu guri, né? De pessoas mais velhas dizendo, não, olha, agora durante a tua gestação, toma cerveja preta, mas olha, é uma maravilha para estimular a quem, né, para produzir leite, porque as mães ficam preocupadas, sempre tem aquela vozinha, como a gente já falou, né, a vizinha, a amiga, ai, tadinha, tá vendo, mas ela tá com uma barriga e tal, mas parece que o seio dela não tá crescendo na mesma proporção, não sei, eu acho que, né, quem sabe dar uma estimulada, isso é mito? Ou são verdades mesmo que tem algumas coisas que estimulam a mãe a produzir mais leite? Muita coisa que a gente vê é mito, né? E se a gente pegar desde a gestação, quando a gente fala em gestação, assim, os principais pontos, assim, de proibição e redução, na verdade a gente tem a proibição de bebida alcoólica de qualquer tipo durante a gestação, né? Redução de cafeína, né? Assim, reduzir o café, não precisa deixar de tomar, mas reduzir, tomar com leite, né? E claro, situações especiais dentro da gestação, uma diabetes gestacional, alguma coisa vão demandar. Quando a gente fala de amamentação, o principal é manter uma alimentação saudável, né? O que é uma alimentação saudável? Fruta, legume, verdura, arroz, feijão, carne, frango, né? A gente comer o mais natural possível. E aí, falando esse mesmo material que eu mencionei de guia alimentar para crianças menores de 2 anos, nós temos o guia alimentar para a alimentação da população brasileira, então para os adultos, que ali, caso você não tenha nenhum contato com alguma orientação nutricional, ali você vai entender o que é um alimento in natura, o que é um alimento processado, o que é um alimento industrializado, né? A gente sempre vai preferir o que é in natura e o que é o minimamente processado, ou seja, o mais natural possível. Então vai comer proteína magra, o que é isso? Carne magra, pode ser frango, pode ser peixe, pode ser carne de porco, que é uma carne que é sim saudável em alguns cortes, com menos gordura, mas precisa ser bem cozida, né? O próprio fígado, né? O fígado de boi, que é tão odiado por todo mundo, mas ele é uma proteína muito boa. Os carboidratos em boas quantidades, né? Se possível, oleaginosas e sementes, né? Castanhas, enfim. Mas principalmente líquido, né? Para amamentação, a mulher tem que tomar muita água, assim. Muita água mesmo, porque é isso que vai também auxiliar. E claro, fontes de cálcio, né? Não necessariamente a mulher, porque ela está amamentando, ela precisa tomar muito leite. Mas não, alimentos fonte de cálcio. Leite, iogurte, queijos, né? E quando a gente fala do que deve ser evitado, principalmente cafeína em excesso, né? Evitar alimentos muito gordurosos, muito condimentados. Não existe tanta comprovação acerca de chocolate ou algo do tipo, a questão de cólica, mas a gente sabe que açúcar e gordura em excesso não é bom para ninguém, né? Então, nem para a própria mãe que ganha muito peso. Exato! Então ter esse cuidado e pensar que quando a gente fala em cafeína, não é só o café. A cafeína a gente tem no chá branco, no chá preto, no chá verde e no chimarrão, né? Que é um hábito muito comum aqui As nosso. gaúchas, meu Deus, não é fácil. E pra nível de curiosidade, gente, chimarrão não conta como água. Quando a gente fala lá de tomar 2 litros de água por dia, o chimarrão, por conta da cafeína, ele acaba sendo diurético. Então, o que é isso, diurético? Ele é pra fazer mais xixi, como se fosse um remédio pra quem tem pressão alta. Sim. Então, como ele tem a cafeína que é diurética, ele vai levar líquido e vai levar coisas boas junto com ele.
Então, por isso que ele não conta como água, Sim, né? sim. E é isso, assim, é mais evitar tudo que for muito condimentado também. E alimentos que são naturalmente flatulentos. Então, brócolis, couve-flor, rabanete, repolho. Ter um cuidado com feijão, deixar o feijão de molho pelo menos 24 horas refrigerado, né, na geladeira, e trocar essa água e não cozinhar com a água do remolho, né? Muita gente põe de molho e usa aquela água para cozinhar. E aí piora muito mais a situação, né? Sim, né? Eu não sei, né, a Josi, mas vocês, né, que estão nos assistindo, mas quando eu amamentava, normalmente eu tinha uma garrafinha d'água do lado, porque, meu Deus, como eu tinha sede. E eu tomava muita água, até porque tanto o Rodrigo quanto a Carol nasceram em meses que são verão, março e novembro, né? E eu achei, será que é o calor, enfim, né? Mas o próprio pediatra, não, isso é quando a mãe amamenta normalmente, mas é que nem ele falou, toma água, nada substitui a água, Nada. Toma bastante água. Então eu tinha realmente assim bastante sede nessa Até questão. Isso, a amamentação me ajudou, porque eu sempre tive dificuldade para tomar água, eu forçava para tomar, não é algo que me dava sede. No verão um pouquinho mais tinha. E desde que eu amamentei, a água pra mim eu não consigo ficar sem, eu tenho que estar sempre com a minha garrafinha. Então a gestação, a amamentação, a maternidade de forma geral é muito benéfica. Ela traz muitos pra hábitos, gente. né? É verdade. Sim. Gente, Então. Apesar que eu digo que o nosso horário já foi, nós precisamos encerrar esse programa que tá muito bom. Quem sabe a gente faz uma parte 2 aí, se vocês comentarem aí, quiserem mais sobre o assunto, comentem aí embaixo que a gente fala de novo, né? Teria muita coisa ainda para falar da amamentação, tem muitas dúvidas, muitos mitos. Mas por hoje é isso. A gente quer te agradecer, Débora, pela tua participação, pelas informações. Foi muito bom te ter aqui conosco. Obrigada, irmã Felícia, também. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado, Mauro, que está ali conosco. Não é um novo integrante, é o Maurício. É o Maurício, é um apelidinho carinhoso. Ah, meu Deus. Obrigado, Mauro. Que Deus abençoe a vida de vocês. Curta, comenta, compartilhe. Manda para alguém que está gravidinha, que tá pensando aí no próximo filho. É bom ela ouvir antes, né? Se antecipar para melhor estar preparada para essa amamentação. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa.